Olá, bom dia! Começamos a nossa semana e o tema é falando sobre o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, convida mais alguém, compartilha esse canal com alguém. Eu só tenho que te agradecer. Hoje nós estamos com o título Não torne o extraordinário em algo comum. Não torne o extraordinário em algo comum. Vamos aqui falar dois tópicos, primeiro falando do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. O Espírito Santo ele vinha sob algumas pessoas. Como Moisés, ele recebeu o Espírito Santo para liderar o povo. Sansão recebia força quando o Espírito vinha sobre ele. Davi foi ungido e o Espírito Santo veio sobre ele. Samuel e outros profetas eram capacitados pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem de Deus. Então, algumas pessoas recebiam o Espírito Santo para uma missão específica, algo ali, sabe? Direcionado. Então, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Já no Novo Testamento, nós recebemos uma promessa que está em Joel, capítulo 2, versículo 28, é isso mesmo, 28, e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, sabe, antes de mim, antes de você, milhares de pessoas que viveram antes de nós não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Elas temiam a Deus, muitas pessoas eram temente a Deus, fiel a Deus, obedeciam os seus mandamentos, mas não tinham o Espírito Santo habitando dentro delas. Então hoje nós temos o que? Um privilégio dado por Deus, uma promessa, um presente. Paulo falou, né? Não sabeis vós que vocês são um templo do Espírito Santo? Você tem Deus habitando dentro de você. E esse é o segundo ponto que eu quero falar. Isso não é comum. Não dá para tratar isso como comum, como algo normal. Gente, não é normal. Não é normal uma pessoa, ela recebe Jesus e aí ela recebe o Espírito Santo dentro dela, o próprio Deus habitando dentro da pessoa, ajudando ela a concluir um propósito, chegar numa missão, chegar até o último dia firme com o Senhor. Gente, isso é um presente, não é algo comum, não é. E no Novo Testamento eu quero falar acerca de Cafarnaum, que ela nos dá um exemplo, Cafarnaum e outras cidades, que nos mostra que pessoas tornaram assim aquilo que era extraordinário em comum. Por quê? Porque aqui vai falar que Jesus ele fez grandes milagres, milagres extraordinários em Cafarnaum. Porque o ministério dele ali, quando adulto, ele passou boa parte em Cafarnaum. Boa parte ali ele fez milagres, maravilhas. E muitas pessoas não creram nele. Por que elas não creram em Jesus? Gente, você já imaginou falar, Jesus mora onde aqui? Ele mora virando à esquerda, virando à direita. Onde ele mora? Não é normal isso, você ter o Deus vivo morando ali contigo. Já pensou marcar um almoço com Jesus? Apesar que hoje nós temos algo também extraordinário, é o mesmo Deus habitando dentro de você. É algo extraordinário. E eles começaram a tratar isso como comum. Ah, porque Jesus é filho de José. Jesus é filho de Maria. Você conhece ele? Ele faz milagre? Ah, não, o pai dele era carpinteiro. Começaram a tratar o extraordinário como comum. Até que o coração deles se endureceram. Até que aquilo que era um presente, aquilo que era extraordinário da parte de Deus, eles foram perdendo. Por quê? Porque muitos não creram. Eles perderam o privilégio de conviver
mais com Ele, de crer em tudo que Ele fazia, de desfrutar da sua presença, porque endureceu o coração. Começou a desprezar aquilo que era extraordinário. Eu vou ler para você esse trecho em Mateus capítulo 11, versículo 20, ele vai falar dessas cidades. E em cima o título ele fala: ai das cidades que não se arrependem. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Por que não se arrependeram? Ai de você, Corazim, e ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro, em Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje, não teria sido destruída. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por quê? Porque você viu. Você teve o privilégio de ver, você conviveu com coisas extraordinárias. E eu quero perguntar para você, o que você tem convivido hoje, que faz parte do seu dia a dia, mas que na verdade não é uma coisa comum, sabe? Você às vezes vê ali e acha que é comum, mas a verdade é algo extraordinário. Eu quero falar para você coisas que eu percebo na minha vida, que são coisas extraordinárias. Eu tenho aqui um vídeo no meu canal que fala ali, aprendi o temor do Senhor, que eu conto um pouco para você acerca do meu testemunho. Quando eu comecei muitas vezes, há um tempo, a não obedecer, muitas vezes não conseguir obedecer a voz do Espírito Santo, o Senhor me leva a passar por um processo, onde, igual no livro de Juízes, que o povo não ouvia tanto a Deus, eu também perdi muito da voz de Deus dentro de mim. Por quê? Por causa da desobediência. O Senhor me leva a passar por um processo de perca. Quando você perde algo, você começa a valorizar. Valorizar tudo. Então hoje em dia é muito difícil. Não tem assim, eu falo pra você, nesse processo, não tem um dia que eu não diga que o Senhor é bom. Não tem um dia que eu não agradeça. Por quê? Porque você, quando perde algo muito precioso, se você não viu esse meu testemunho, volta aqui no canal, vê lá, aprendi o temor do Senhor. E você perde algo, você começa a dar valor às coisas. Quando nós começamos a desprezar, a não dar valor, a não obedecer como deveria, porque você acha que aquilo é comum, é coisa do meu dia a dia. Não é comum. Milhares de pessoas não tiveram esse privilégio de ter o Espírito Santo dentro delas. Não tiveram, mas nós estamos tendo. Então eu falo pra você, eu tenho dias que eu deito na minha cama e eu falo: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu li, eu tive o privilégio hoje de ler a Tua Palavra, e todos os dias eu leio, mas eu li ali, Senhor, nossa, a Tua Palavra. Não é comum isso, Senhor, e eu agradeço. Não é comum para mim, mas hoje, eu sentar com a minha família, eu falo: Senhor, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo meu esposo, que ele é um homem bom, honesto, correto, que caminha na fé comigo. Não é comum isso, Senhor, que eu tenho uma família. Não é comum, Senhor, e tem dias que eu levanto e olho assim: nossa, que dia lindo, meu Deus, Deus é bom nesse dia. Não é comum, Senhor, eu estou aqui em paz, na minha casa, vivendo esse dia extraordinário, meu Deus. Não é comum eu ter esse privilégio, não é comum, gente, a gente entrar na igreja hoje, você sentar para ouvir a palavra de Deus. Não é comum isso. Não é comum. Não é comum você ver do altar o próprio
próprio Deus mandando uma mensagem para você, através de um pastor pregando a palavra. Gente, isso não é comum. Não é comum você ter o Deus vivo. Ele não é, assim, mais um Deus. Ele é o único Deus. Não é comum você ver o amor dele te respondendo aquilo que você estava orando. Aquilo que é exatamente o que está na tua história. Quem contou para o pastor a tua história? Não é comum, gente. A gente sentar num banco e começar a achar que aquilo é comum. Milhares de pessoas hoje não têm esse mesmo privilégio. Aquilo que você está vivendo hoje na tua vida pode ser o sonho de alguém. Eu lembro que na minha infância a gente morou em Cortiço. Então o banheiro não podia sentar no vaso porque todo mundo usava o banheiro. Era dividido para várias famílias. E eu lembro que eu sonhava em sentar no vaso. E já agradeci várias vezes a Deus. Meu Deus, obrigada por eu poder sentar aqui nesse vaso sanitário. Então aquilo que você tem hoje é o sonho de alguém. Então agradeça, porque se nós não nos tornarmos pessoas gratas, nós vamos ter que perder algo para se tornar alguém grato, alguém com coração grato, porque aquilo que você não valoriza, você acha que aquilo se tornou comum. Jesus ali não era comum, gente. Ele só estava ali por um tempo, não era comum. Não é comum ter o Espírito Santo dentro de nós. Não é comum ouvir a voz dele te falando para você fazer algo. Então faça, porque é o próprio Deus. E se você o despreza, você vai perder aquilo que você tem desprezado. Ore a Deus, que nós venhamos orar a Deus. Eu peço, Senhor, me ajuda, coloca luz no meu entendimento, para que eu não despreze, para que eu não perca. Esses dias eu agradeci a minha amiga, uma amiga, eu falei, amiga, obrigado por você mandar essa mensagem, obrigado por essa correção, porque eu já perdi algo e eu não tô a fim de perder mais nada. Então, obrigado por você estar aqui. Então, agradeça as coisas que você tem na sua vida, elas não são comuns. É extraordinário o que a gente tem vivido diariamente. Que Deus te abençoe, que Ele coloque luz aí no seu entendimento, que você perceba aquilo que é, na verdade, extraordinário em nome de Jesus.